E aí, meu patrão, hoje você chegou aqui, foi. Entre, vá, puxa sua cadeirinha aí pra gente conversar hoje. Ainda bem que você chegou aqui na mesma hora. Jussival chegou aqui também. Como isso aqui não é várzea, aqui também é cultura, a gente vai falar hoje de distopia. Distopia é um negócio muito interessante, literariamente, e no cinema também. Mas primeiro eu quero lhe apresentar o meu grande amigo Jussival, aqui conosco, esta manhã, tarde, noite ou madrugada que você está nos ouvindo. Meu nome é Jussival e sou um grande fã de distopias e topei participar aqui dessa nova empreitada do nosso amigo Ezequiel. O Sival é o maior conhecedor de livros que eu já conheci na minha vida. Pense num cara para saber de coisa. O bicho lê de manhã, de tarde, de noite, 20 livros por semana. É uma máquina esse cara, pô. Uma máquina mesmo. Quem quiser seguir ele aí para ser inteligente, na descrição tá o arroba dele aí no Instagram, tá certo? Ele é um cara de altíssima qualidade aí, um dos grandes filósofos que o Brasil verá. Vamos lá. Lucival, tu pode começar falando aí sobre o que são distopias, cara. Bem, a gente tem que falar primeiro de utopia, eu acredito, né? Eu acho que o ser humano, ele naturalmente, ele tende a pensar sempre no futuro, certo? E as utopias são aquelas chamadas previsões futurísticas de um mundo melhor. Só que, ao mesmo tempo que existe esse certo pensamento em uma certa bondade, em uma certa melhoria, também existe um medo, uma apreensão sobre o futuro, porque o futuro é uma incerteza que a gente vive. Então é daí que surgem essas distopias. Elas surgem da capacidade humana de criar condições de futuros onde nem tudo dará certo. Haverá uma ruptura, seja social, seja econômica, mas alguns problemas que nós enfrentamos hoje em menor escala vão estar bem mais presentes no futuro. Todas essas formulações de futuro em relação à ciência e Estado são utopias, até mesmo o próprio socialismo denomina-se socialismo utópico porque tende-se a entender que o presente não é aplicado daquela forma. A gente não está aqui hoje para falar de utopias, né? Viemos aqui para falar sobre distopias, porque tem alguns livros que falam diretamente de ambientes distópicos, que falam de ambientes em que não se tem uma expectativa que o futuro vai ser tão bom como algumas pessoas costumam pensar, não é verdade? Apesar dos avanços que a gente vê na medicina ou na tecnologia, um futuro muito mais caótico, muito mais conflitante do que o que a gente vive hoje. Como todo campo literário, que se pode escrever, romances, sci-fi, também tem várias obras nesse campo das distopias. Que 3 obras, ou 3 a 4 obras, são muito famosas, assim, têm um impacto muito grande na sociedade, porque tem um nome grande e são realmente obras-primas desse tipo de campo de escrita. Então, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Uma quarta distopia que é o Conto da Aia, a Margaret Atwood. É bom a gente lembrar que, assim como nem tudo pode se tornar tão bom quanto em uma utopia literária, as coisas não vão se tornar tão mais quanto numa distopia literária. Mas nessa eu posso discordar um pouco de você, porque eu acredito que, ao contrário da utopia, eu acho que a distopia ela vem e dentro do próprio enredo ela sempre mostra um personagem que é aquele personagem que está fora do padrão, que ele não segue aquilo. Então eu acho que seria uma coisa muito mais realística do que uma utopia, vamos dizer assim. Porque na utopia, como todo mundo é feliz, né, não tem uma voz dissonante, mas na distopia não. As pessoas se rebelam. Então acho que seria muito mais fácil de se pôr em prática do que uma utopia. A gente vai falar aqui rapidinho desses quatro livros, essas 4 obras, na verdade, que tem livros, tem filmes, né? Inclusive tem um filme do Fahrenheit 451. Tem um reality show baseado no 1984. Tem um Isso aí, filme também, né, de 1984. isso daí eu não sabia, não. É o Tem. novo Mulher Maravilha 1984. Né? Não, é um filme de 1984. Vamos começar falando do 1984, o George Orwell. A sociedade é dividida em funcionários do partido interno e externo e os não funcionários do partido. Um grande protagonismo de 4 instituições estatais: os Ministérios do Amor, o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz e o Ministério da Fartura.
Esse livro, 1984, para que você fique um pouco situado e a gente não venha a explanar o livro aqui e você perder todas as suas interesses em ler, é o seguinte: uma sociedade que resolveu dividir a população em membros internos ao partido, ou seja, aquele pessoal da elite do partido que está no poder, o pessoal que está mais na periferia do partido que está no poder, e o pessoal que não está no partido. São pessoas que vivem uma vida miserável, a todo momento amedrontadas, porque tem até cenas no livro descritas em que o pessoal está lá tendo a sua vida normal, nos guetos, por assim dizer, e vem uma bomba e bate lá. Tem esse problema das pessoas estarem totalmente fechadas, sem poder exercer um contato com o lado de fora, e de estar tendo uma vida totalmente vigiada. E uma questão que eu acho muito interessante em 1984 é como ele consegue criar conceitos para abranger aquele enredo que ele cria. Por exemplo, a questão da nova língua, da criação de uma língua que mude o pensamento da própria sociedade, o duplo pensar, né, que é o agir e o não agir, o ser e o não ser, a lógica contra a própria lógica, o crime do pensamento. Ou seja, é muito bem embasado e é muito bem articulado a forma como George Orwell escreve sobre essa sociedade, que ele se baseia na União Soviética de Stalin, primeiramente, apesar de ser considerado, ele se considerava um socialista democrático, mas que era baseado justamente em regimes ditatoriais daquela época, e como a gente está falando de 1949, como o maior exemplo que ele tinha era a União Soviética. Eu falei dessas instituições do 1984, que são os Ministérios do Amor, o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério da Fartura, porque o George Orwell, ele apresenta esses ministérios, essas instituições partidárias, como que elas fazendo justamente o contrário do que os seus nomes dizem. O Ministério do Amor, ele vai tratar de controlar os cidadãos internamente. Na verdade, é para manipular as notícias, os livros e tudo mais. O da Paz é o ministério que faz a guerra externamente. O Ministério da Fartura é o que controla o que a população tem. Faz parte daquilo que eu tinha falado, do duplo pensar e da nova língua, né? Como eles conseguem transformar conceitos nos seus próprios antônimos, né? Como a verdade sendo a mentira, como o amor sendo o controle, a fartura sendo, na verdade, a miséria e a paz sendo, na verdade, a guerra. Então, é uma coisa espetacular. Não consigo falar de George Orwell sem falar que ele é um gênio em pensar em tudo isso, imaginar um mundo tão realístico e ao mesmo tempo tão distópico. É uma coisa muito insana acreditar que há 70 anos atrás alguém pudesse imaginar que isso poderia acontecer, e a gente está seguindo o rumo da história em que isso está se repercutindo e está se transformando no que ele predisse. Para finalizar, que a gente vai falar sobre 1984, tem a questão de que o Big Brother é a figura máxima do regime. E vem daí, vem desse livro, e até esse reality show aí que tem, o Big Brother Brasil, Big Brother sei lá das contas, e é baseado nesse livro. Um ambiente onde os indivíduos não têm nenhum tipo de privacidade. É verdade, né? A gente vê que todos os regimes ditatoriais eles necessitam de um culto à personalidade, né? E o Big Brother ele vem justamente para suprir essa necessidade dentro do livro, como uma figura dominante que ao mesmo tempo é carismática, mas pelo seu poder de opressão e que está sempre ali atento ao que você faz, ao que você pensa e ao que você é. Vamos passar agora para o Fahrenheit 451. Ele vai falar de uma sociedade que é relativamente bem desenvolvida tecnologicamente, mas onde os indivíduos perderam muito da sua liberdade. Há uma classe que é utilizada como o controle do regime, os bombeiros, onde na verdade eles não apagam chamas, mas onde eles colocam chamas em casas, em posses de pessoas que possuem livros. Qualquer literatura que haja sido escrita antes do regime, queimada. E só quem pode possuir essas literaturas são pessoas de alto comando, pessoas do comando dos bombeiros, pessoas do comando da nação. Mais uma vez, a eleição de um inimigo externo. Então, há uma guerra acontecendo, uma suposta guerra acontecendo, e as pessoas ali dentro têm uma certa paz, mas lá fora há essa suposta guerra acontecendo, o que dá uma certa instabilidade interna para o regime.
apesar de eu achar ela a distopia mais não crível, ela lida com a questão central de todas as distopias muito bem, que é a questão da informação, né? Lida com um mundo em que os livros não são aceitos. Então, se as pessoas não têm acesso à informação, elas não têm como entender o que elas vivem. Então, é muito difícil para elas se emanciparem politicamente, pensarem em liberdade, se elas não sabem o que é isso. O penúltimo livro é uma das obras mais bonitas que a gente tem. No livro, as pessoas tomam uma substância chamada soma. É isso que dá a sensação de felicidade, a sensação de tranquilidade para elas. Então, assim, tudo é baseado em algo externo. Eles extinguiram a tristeza, ou seja, não há o contrapeso entre tristeza e felicidade nesse mundo. Eles transformaram a felicidade em algo conquistável apenas através de um remédio. Verdade, né? A gente pode pensar Admirável Mundo Novo como uma antítese de 1984. Orwell, ele pensa numa sociedade em que os livros fossem proibidos. Huxley, ele pensa numa sociedade em que haveriam tantos livros que ninguém teria disposição a ler. Ou seja, Orwell, ele temia que as pessoas fossem privadas da informação. E Huxley, ele pensa que tanta informação que a gente teria, que a gente entraria num estado de passividade, de egolatria. Então, a grande questão de Orwell é a verdade sendo ocultada. E para Huxley, não. A verdade ela é afogada num mar de irrelevância, a partir do momento que você toma o soma. E outra coisa é uma falta de mobilidade social. Em que sentido? Existe num laboratório onde todas as pessoas são feitas, um grupo que é produzido para trabalhos pesados. Existe outro grupo que é produzido para trabalhos intelectuais. É uma sociedade onde as pessoas que estão lá foram pensadas geneticamente, desde características físicas até características emocionais. Eu digo que Admirável Mundo Novo é o mais humano de todas essas distopias, porque ela lida com a questão do humano sempre buscar pelo prazer e não pela dor. E eu acho que isso é muito incrível na nossa sociedade atual. Essa nossa necessidade de sentirmos bem e não acessar as informações reais. É muito mais fácil para a gente acreditar na nossa mentira e viver nessa rede de mentiras do que sentir a dor. É muito melhor tomar o remédio Soma ou o Rivotril, como a gente tem na nossa vida real, do que lidar com a situação que a gente vive atualmente. Por último, a gente vai falar do livro do Conto da Aia. A gente já está acabando, não se preocupe, já já você vai poder desligar a minha voz do seu ouvido e fazer seja lá o que for. Pelo menos fica até o final para você absorver mais conhecimento. Aqui o conhecimento está de graça, só está custando o seu like e seu compartilhar aí. Quebra esse galho para mim, companheiro. Vamos lá. O Conto da Aia aborda um ambiente em que, basicamente, a gestação está restrita a algumas poucas mulheres. Elas são separadas, colocadas num grupo, a sociedade determina como esse grupo vai se vestir, o que é que esse grupo pode se fazer, e como apenas essas mulheres podem dar à luz na sociedade, há uma ditadura da maioria. Então, há uma cerimônia sexual que é padrão da sociedade, onde o capitão, a aia e a esposa do capitão ter uma relação sexual, e se sair alguma criança dessa relação sexual, essa criança não é considerada como um filho da aia, mas ela é considerada como um filho da esposa do capitão. Até uma cena que é bem triste, assim, no livro, quando uma das aias tem um filho, a mulher do capitão se veste de branco, como se ela tivesse acabado de ter um filho. Todas as mulheres, as esposas de outros capitães vêm para casa dela para comemorar o nascimento daquele filho que foi supostamente dela. E a Aya tem que ficar à parte ali, totalmente excluída. É verdade. Diferente dos outros 3 livros que a gente falou, né? A gente vê em um conto da Aya uma escritora mulher, né? A Margaret Atwood. Então, é uma distopia que lida muito com essa questão do feminismo, dessa ideia da mulher vista como apenas um ser reprodutivo que não tem direito, por si só, de tomar conta daquilo que é seu. A Aya, ela, na verdade, nada mais é do que um receptáculo para o filho de um casal, né? Então, na verdade, não se pensa na mulher como um ser sentimental, não se pensa numa ligação maternal entre o filho e a mulher. A mulher nada mais é do que um produto que consegue obter os desejos daquela elite, que é, no caso, um filho. Vale muito a pena ler esses 4 livros que nós falamos aqui, só que você escolhe aquilo que você quiser, né? Você escolhe Verdade. o que mais lhe apetecer. O que mais Ou não, você né? Ou por que não ler os 4 também, né? Histórias tão diferentes assistir. e
tão criativas que eu acho que vale a pena você sentar para ler. Não todos de uma vez só, né? Porque lidam com uma questão muito, vamos dizer assim, não prazerosa, mas eu acho que seria legal ler todos os 4, porque lidam com situações diferentes, apesar de lidarem com o tema central, que é a distopia. São 4 ideias totalmente diferentes de mundos que podem acontecer, e a gente pode pensar na nossa sociedade atual, em cada pontinho ali, um pontinho daqui, a gente se encontra ali em vários lugares. Verdade. Eu já sou contra essa opinião de Jussival, leia os 4 de uma vez só, que é melhor sofrer de vez, tá certo? Mas é mais legal sofrer de vez. Verdade. Tira logo a ferida, né? Tira o band-aid de uma vez. Para terminar, a gente vai falar aqui de alguns elementos que são um resumo do que esses 4 livros abordam. Temas que estão ali presentes nos 4 livros. O primeiro ponto que a gente pode observar é que há uma categorização das pessoas para gerar exclusão. Há um sistema de casta em todas essas sociedades distópicas. É verdade, seja porque elas não são membros do partido, em 1984, seja porque elas não foram biologicamente criadas para isso, com o Admirável Mundo Novo, ou seja porque elas não têm os mesmos atributos que os outros da sociedade, como o conto da Aya. O segundo elemento que nós podemos notar é que há sempre a eleição de um inimigo que de preferência tenha uma forma. Verdade, né? O ódio ele é muito mais eficaz quando a gente personifica ele, né? Quando a gente cria um inimigo comum, nós contra eles, sabe? Ele sendo alguém que é contra nós. Então é muito mais fácil da gente conseguir lidar, da gente conseguir manipular as pessoas a se sentirem inimigas daquilo, né? Muito mais palpável. Você consegue ver seu inimigo, ele tá ali na sua frente e você tem que combatê-lo porque ele quer te combater. Outro elemento, e aí é o elemento que é mais forte, que é a supressão dos direitos individuais. Acho que a primeira questão de qualquer ditadura é a supressão do entendimento do indivíduo. Isso vai a partir da supressão de direitos individuais, obviamente. Como a gente estava lidando, é incrível essa antítese também, que ao mesmo tempo que uma ditadura ela personifica o mal, ela despersonifica os indivíduos que estão ali. Eles viram, na verdade, um conjunto em prol do Estado. Então, eles não viram indivíduos em si. Eles são, na verdade, um objeto que tem uma necessidade para o Estado. Então, por isso eles precisam ser vigiados, por isso eles precisam ser controlados, para que eles não sigam outro caminho senão o que o Estado quer. Aí a gente pode inferir aquele conceito de massa de manobra. Não importa quem você é, o que importa é o que nós somos. Não há interesses diferentes. Você não tem direito a ter um interesse diferente do que eu tenho. Outro elemento do qual, principalmente, o 1984 trata é o quesito da privacidade. Eles criam um sistema de vigilância em massa em que você ali sempre tem que estar atento ao que está acontecendo para não ser culpado por algo por não seguir as regras, né? Então a gente tem elementos também da própria filosofia de Foucault, quando ele fala do panóptico da prisão, né? Em que existe um ser lá em cima que pode vigiar todos ao mesmo tempo. Ninguém sabe se ele está vigiando ou não, mas as pessoas elas tendem a seguir as regras porque elas não sabem se elas estão sendo vigiadas ou não. E eu acho que é isso que lida muito em 1984. Esse medo da constante vigilância é o que faz as pessoas seguirem o partido quer. E a gente vai ver isso aí, trazendo para os dias de hoje, essa constante vigilância. Que hoje nós somos extremamente vigiados. E não porque alguém nos obriga, mas porque socialmente nós somos coagidos a estar em redes sociais, entregando nossos dados, as nossas informações, nas mãos de quem, seja lá quem for. Verdade. Esse sistema de vigilância que a gente vive hoje, ele não se compara ao de 84, porque na verdade ele é comparado ao Admirável Mundo Novo, é um sistema de vigilância muito mais diluído. É uma vigilância que hoje não é utilizada exatamente nos moldes que o Orwell falou, mas que pode ser facilmente utilizada nos moldes que o Orwell falou. Em 2013 a gente teve o ex-agente da CIA, o Edward Snowden, mostrando como o próprio Estados Unidos ele conseguiu fazer com que as empresas elas não por necessidade das próprias empresas, mas se sentissem subvenientes ao Estado por leis do próprio Estado, né? Como existe nos Estados Unidos a lei do ato patriótico, onde todos podem ser vigiados, portanto que se haja uma ameaça
terrorista, mas quando a gente lida de que o que seria uma ameaça terrorista, a gente vai lidar de uma questão efêmera do próprio Estado, né? O que é um terrorismo? O que é um ato contra o Estado? Então a gente viu uma expansão dessas vigilâncias por meio de cortes onde os juízes autorizavam que as pessoas quebrassem o sigilo de privacidade das empresas, chamadas as FISAs. Ali todo mundo se viu no momento em que todo mundo era vigiado, né? A ponto de nossa própria presidente na época, Dilma, ter o seu celular hackeado. Uma indicação minha também, se eu puder, é o livro do próprio Edward Snowden, que é o Eterna Vigilância, que ele também fala muito sobre isso, sobre a vigilância no século XXI. Também é um fator das ditaduras a supressão da própria religião, né? Porque não há nada a se idolatrar, a não ser o Estado, a não ser quem está ali. Então, toda e qualquer religião, na verdade, é o inimigo, é o outro eles, que a gente tanto fala, personificado. Então, existe também essa supressão da religião, de nada que não venha do próprio Estado. Então, se tem alguém a idolatrar, se tem alguém a seguir, se tem alguém acima de todos os valores morais, aquele que está sempre certo é o Estado, não uma pessoa, não um outro Deus, mas sim o Estado e para o Estado. Conselho aí, Jussival, pro pessoal. O conselho é: não sigam o lema de 1984. Guerra não é paz, liberdade não é escravidão e ignorância não é força. Considerações finais, Jussival. Foi ótimo participar aqui desse incrível podcast de um amigo Ezequiel, que é uma pessoa incrivelmente talentosa, falar de um tema que é distopias, que é um tema que eu amo. Foi incrível também. Eu estou repetindo incrível várias vezes, porque eu não sei outro adjetivo para falar. Então, bom que foi. Espero que também vocês gostem, que eu seja convidado mais vezes e que a gente possa falar sobre outros temas. É isso, pessoal. Vocês têm que ver distopias, você tem que ler distopias, tem que pensar, tem que informar sobre as coisas. Não para ter medo, ou não para também ficar alheio, mas para entender o que acontece e para criar a sua própria realidade, apesar das verdades objetivas que a gente tanto falou, mas criar a sua própria realidade e não viver de acordo com o que os outros pensam, mas do que você pensa. Eu também poderia pedir para Ezequiel para deixar aqui embaixo as minhas duas contas no Instagram, minha conta pessoal e uma conta que eu tenho para falar sobre livros e cinema, que também é outra arte que eu curto muito. Então, se vocês quiserem me acompanhar, é só seguir o link que vai estar aí embaixo na descrição. Agradeço muito e desejo para você muito sucesso, porque é isso que você merece. Tchau, tchau. Foi um prazer ter vocês até aqui. Mas essa hora já tá tarde. Pode dar o fora que minha mãe já quer que eu feche a casa. Tchau, tchau.